já percebeu que muitas vezes você começa a ajudar, a resolver a vida de todo mundo, dar conselho, orientar, fazer algumas vezes até pela pessoa, e quando você olha para a sua vida, ela parece travada? Eu sei que o que eu vou falar agora é muito desconfortável de ouvir, mas isso que você faz não é sobre ajudar, é sobre não conseguir encarar. Como é que você está se sentindo em relação a você? Você se sente assim? Meu nome é Cíntia Oliveiras e se é a primeira vez que você está nesse canal, seja muito bem-vinda. E se você está voltando, é sinal que você cansou de buscar a sua melhor versão e que você só quer se lembrar de quem você realmente é. E hoje eu quero tocar nesse assunto sobre se abandonar enquanto ajuda as outras pessoas. E, como todo mundo, obviamente, eu também já passei por isso. Eu já fui assim. Por muitos anos, inclusive. Eu percebi que eu passei muito tempo no WhatsApp. Teve uma época, né, que eu passei muito tempo no WhatsApp. E eu ficava o tempo todo ajudando as pessoas, conversando, entre os meus intervalos de trabalho, tentando ajudar a raciocinar, a pensar, a instruir. E isso começou a virar quase que meio viciante. Todo o tempo eu estava ali, pronta para falar, para aconselhar, para fazer reflexão. E o mais interessante é que, assim, eu achava que eu estava sendo forte pelos outros, quando na verdade eu estava me abandonando. E por que eu estava me abandonando? Porque dentro de mim tinha alguma coisa que não estava bem. Eu olhava para a minha vida e ela não estava a 100%. E de repente, eu lá, segurando tudo, aguentando tudo, lógico, por escolha, algumas vezes porque as pessoas pediam, tinha essa demanda, ainda tinha o meu trabalho, né? Que também envolvia esse estar com as pessoas, né? Ter esse suporte emocional. E de repente aquilo começou a ficar apertado. Sabe quando você sente uma angústia? Aquela coisa uma exaustão, um cansaço? E você até começa, nossa, eu tô fazendo por todo mundo, ninguém faz por mim. Isso também aconteceu comigo. Mas o que eu percebi nisso? E presta atenção para você ver que, de repente, pode ser o que acontece com você. Eu estava fazendo tudo isso, ajudando todo mundo, disponível para todo mundo, porque eu não conseguia encarar o que estava acontecendo na minha vida. Eu não conseguia lidar, né, com a minha insatisfação, com a minha frustração e com as emoções que eu não estava achando bacana em sentir ali. Então é muito fácil, né? A gente tira o foco da gente e coloca no outro. E é bom porque a gente até parece ser boa, né? Olha como eu sou altruísta. Só que quando eu sou altruísta, só que quando eu posso ser altruísta, olha, essa palavra hoje não tá saindo. Eu posso ser boa com as pessoas. Porém, o que acontece? Isso é normal, querer ajudar, querer dar o meu melhor. Mas a partir do momento que isso vira uma fuga do olhar para mim, isso pesa. E é aí que a gente acha que está se dando demais. É aí que a gente pensa que a gente é importante. Sabe, começa a ter uma autoimportância pelo que eu ajudo, pelo que eu faço, pela transformação, né, que os meus dedinhos, né, meus pitacos dão na vida do outro. Mas a insatisfação que a gente sente já está mostrando que está faltando amor, atenção, cuidado, o ouvir a nós mesmos. Hoje, deixa eu até pegar, eu ia deixar perto e não deixei. Eu fiz uma mentoria com a Nalva Brito
e ela mandou de presente isso daqui. É um livro sagrado, ela chama de livro sagrado. E ele serve pra gente escrever. Eu já tinha esse hábito, mas, né, olha aqui, ó, quanta coisa, né? É para um ano. E nesse momento, né, quando eu recebi esse livro, no começo, eu não escrevia muito. Até mesmo porque eu estava ocupada ajudando as pessoas. Mas, o que aconteceu? Quando eu retomei essa escrita, porque ela fala muito isso, né? Que já era uma coisa que eu fazia, mas que eu tinha abandonado. Por isso que é bom a gente ter uma mentoria, ter pessoas que já passaram e que têm um método e que fazem, né, hoje as coisas acontecerem. Igual eu tenho a mentoria Vivendo Tudo que Vieste para Viver, que agora está fechada por alguns meses ainda, mas em breve vou reabrir as novas vagas. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue se olhar, se perceber. E o que eu percebi nessa minha mentoria? Que eu ficava procrastinando a minha vida para ajudar as pessoas. Porque eu não queria olhar minha dor. E eu descobri isso aqui, ó. Nas escritas diárias de como eu me sentia, organizando os meus pensamentos e as minhas emoções. Então, hoje, quando eu me vejo no padrão de fazer coisas aleatórias e nada em direção à minha vida, eu consigo vir aqui, né, reler algumas coisas ou escrever, esvaziar. Então, aqui já é uma coisa que eu indico, né, para que você consiga sair disso. Porque não tem coisa mais dolorida do que se abandonar. Porque a gente começa a ficar carente afetivamente. A gente se apega a qualquer coisa. Qualquer gestinho, né? Igual o gato. Já esfrega a cara. Por quê? Porque a gente não está cuidando das nossas emoções, do nosso sentir, do que é realmente importante para nós. E eu sei que se olhar dói. Claro que dói. Quem que não gostaria, né, de estar com tudo ok na vida? E o vídeo de hoje é só essa reflexão. Porque, no meu caso, quando eu parei para me olhar, eu não vou dizer que é tarde demais, né? Porque tarde demais é só quando a gente vai dessa para outra vida, ou a gente volta a ser espírito. Mas quando eu parei para olhar, eu já estava com burnout. Eu já estava extremamente esgotada. Eu já estava totalmente desconectada de mim. E isso levou tempo, trabalho, para olhar cada emoção, me reconectar comigo. Olha, eu até meio que gaguejo, mas eu tô aproveitando justamente esse momento, que eu tô nessa cura, para dividir essas histórias contigo, para que você também entenda que você não está ajudando os outros, você está evitando a si mesma. Então hoje, faça um pacto contigo mesmo. Olhe para suas emoções. Eu não estou aqui falando, ai, pare de ajudar as pessoas, mas se coloque como prioridade na sua vida. Se acolha como você acolhe os outros. Sabe aquela coisa que já tornou-se clichê? O que você faria por uma amiga? O que você faria por um filho? O que você faria por quem você ama? O que você gostaria de fazer hoje? Faça por si. Porque quando você se ama, tudo o que sai de você é o que transborda. E quando você coloca todo mundo em primeiro lugar para não se olhar, o que você entrega é o seu vazio. Por mais que você pense que você está ajudando, a pessoa até recebe, mas dentro de você fica rodando aquela energia. Você me deve, né? E energia, como eu sempre digo, chega primeiro em todos os lugares. Então se ame, se cuide, se valorize. Olhe para as suas emoções. Não deixe o seu mundo cair, desmoronar, para depois você ter que se reconstruir. Porque muitas vezes essa reconstrução, ela é solitária. Ela é bem solitária. Então seja presente para você. E se você gostou desse vídeo, pode aí dar um like, compartilhar e deixa aí nos comentários. Eu vou olhar para as minhas emoções e cuidar mais de mim.
E aí eu vou saber que você ficou até o final do vídeo. E até o próximo. Um beijo!